Oiê, chegamos no vídeo número 3 desse curso. E no vídeo de hoje eu não vou falar muito de gramática. Eu vou falar mais sobre pronúncia, sobre como pronunciar algumas palavras, o que não falar numa palavra, o que se falar, como saber, qual que é a sílaba tônica, o que são sílabas, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Nos dois primeiros vídeos eu falei sobre alguns pontos de gramática essenciais. Claro, falta muito assunto de gramática ainda. Eu não falei detalhadamente sobre o verbo to be, eu não falei detalhadamente sobre as question words, que é o quando, onde, quem, como, Mas essas palavras, vão estar no próximo vídeo, onde eu vou dar frases prontas para vocês, tá? Então, assim, como eu falei, esse é um curso que ele vai ajudar você a alcançar a fluência, assim, vai dar um passo a passo, como que você alcança, como que você fala melhor o inglês, como que você alcança, uma pronúncia melhor, aprende a se virar mais quando você sair do Brasil. Então é isso que eu quero que vocês... São 5 vídeos, Então não é um curso extenso e muito grande, são 5 vídeos que totalizam 2h30. Então se eu ficasse falando só de gramática e dos pontos mais básicos da gramática, ia demorar mais do que 2h30 para eu passar tudo isso para vocês, e não é esse o intuito. Então aqui o intuito é vocês aprenderem o essencial para vocês conseguirem se virar, para vocês conseguirem falar e também para tirar dúvidas de coisas que vocês já tenham, Às vezes você já sabe falar um pouquinho, mas tem certas questões que te causam dúvida, como que eu vou ter certeza que eu tô falando uma palavra correta, como que eu chego numa pessoa e faço uma pergunta de uma maneira educada, sem ser grosseiro. Então essas questões, para quem já entende, já sabe inglês, vai ajudar muito com esse curso. E para quem não sabe nada de inglês, vai aprender alguns pontos assim que você consegue se virar no dia a dia, Se você for fazer como eu falei no vídeo anterior, se você for fazer uma viagem daqui um mês, daqui 2 semanas, você já vai ter mais ou menos um passo a passo, assim, um guiazinho, para você saber o que você tem que falar e como você tem que falar, de qual maneira você reage a certas situações. Então, sempre papel e caneta, tá? Ou lápis, o que for, mas anotem, porque eu falo sobre muitas coisas em 30 minutos, São 30 minutos de vídeo, mas eu não fico 30 minutos falando de um assunto só, Eu falo de vários pontos e de várias partes do inglês, de gramática, de pronúncia, ou de dicas mesmo de como vocês melhoram, como vocês podem fazer para aprender mais rápido. Então, tudo isso eu falo em cada vídeo. Então, anotem, porque é muita coisa. E às vezes eu lembro de coisa que eu nem programei para falar. Então, eu já solto e nem estava programado. Então, anotem tudo, beleza? Então, tá. Aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre pronúncia. Como que a gente pronuncia corretamente as palavras? Porque uma coisa é você ter sotaque, o que não é totalmente comum, tá? Não é uma coisa assim, nossa, de outro mundo, eu tenho sotaque, as pessoas falaram que eu pareço brasileira quando eu falo, não tem problema. O errado é você pronunciar a palavra de maneira incorreta, Por exemplo, a palavra expensive, que significa caro. Eu já ouvi pessoas falando expensive. Isso é errado. Você está falando a palavra de maneira errada. Não é que você tem um sotaque brasileiro quando você fala. Esse não é o problema. Sotaque só mostra que você é uma pessoa bilíngue, que você tem outro idioma, que você fala os outros idiomas. Então, ter sotaque não é um problema. O problema é ter uma pronúncia incorreta. Você pronunciar a palavra da maneira que não deve ser pronunciada. Beleza? Então, mas como que eu vou saber então que é expensive e não expensive? Existem algumas regras, tá? Claro que para toda regra tem a sua exceção, então não é tudo que eu vou falar aqui que se aplica, 100% das vezes, mas em muitos casos essa é a maneira de você encontrar a sílaba tônica, a sílaba da palavra que você tem que falar mais forte. Mas antes de eu falar da sílaba tônica e de como pronunciar corretamente, eu vou explicar o que é uma sílaba, Em português, a gente conhece sílabas, por vogais, assim, por exemplo, uma palavra tenho, eu tenho, são 2 sílabas, tenho, E a gente sabe, tem uma vogal aqui, o E, tem uma vogal ali do O, então a gente sabe separar. Agora, em inglês não é bem assim. Em inglês, podem ter 2 vogais e vai continuar sendo monossílaba.
né? E não é em palavrinhas bobas igual mão, né? Que o A e o O estão juntos em uma monossílaba. São palavras que, tipo, se fossem portugueses, né? Em português, a gente seriam de sílabas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de algumas, que é nice, have, give, take. Essas palavras não é nice, have, give, take. Não, são palavras monossílabas que têm uma sílaba só. Então, como assim? Por quê? Porque elas têm um som de uma vogal. Então, em inglês, as palavras, a gente descobre uma sílaba pelo som da vogal. Então, uma regra é que quando termina em E, na letra E, você não pronuncia aquele E. Então, você não vai falar nice, você fala nice. Como se tivesse só um C, não tem o E, entendeu? Você finge que não tem o E. O have é a mesma coisa, não é have, é have. Então é como se o V fosse mudo. Então o E no final da palavra em inglês, ele não é pronunciado. Então não conta como sílaba, né? Porque não tem o som da vogal, aquele E ele não tem som. É um E mudo, certo? Então isso é um exemplo de monossílabas em inglês. É claro que existem palavras que talvez sejam mais fáceis de identificar, como o hand em inglês, né? Hand, mão. Hand é uma palavra monossílaba. Então, assim, o D no final, ele não é pronunciado. Você não fala rendi, né? Se fosse rendi, seria de sílaba, porque você estaria pronunciando o D como uma vogal, né? Do I. Mas não pronuncia, só hand. Então, saber como funcionam as sílabas em inglês, melhora muito a sua pronúncia, porque se você souber que nice é uma monossílaba, né? É uma palavra com uma sílaba, você sabe que o C lá atrás, o E no final, não é pronunciado. Então é nice, fun, give, make, take, certo? Aí, por exemplo, existe a palavra coffee. Por que eu pronuncio o fi? Por que eu pronuncio o E? Porque são dois Es. Dois Es no final de uma palavra tem som de I. Então pronuncia assim. Então coffee é uma dissílaba, são duas sílabas. Então coffee pronuncia o E porque são dois Es, tá? Então um E sozinho, ele não é pronunciado, ele é mudo. Ok? Então isso é uma palavra monossílaba. Aí existem palavras maiores também, como é o caso de smart. Smart é uma palavra monossílaba, porque você não fala smart. Smart, smart. Então a sílaba forte, né? E na verdade a única sílaba é o smart. Então o T no final ele é bem de leve e o primeiro S ele é só S, não é is. Não tem um I ali, né? Não tem um Y, não tem um I, então não tem esse som de I. Smart. Certo? Aí, por exemplo, uma outra palavra que seria de sílaba se fosse em português é house. House, que é casa. Não é house, porque tem a regra do E no final. Então, house. House é uma monossílaba. Certo? Então, isso é uma sílaba, o som de uma vogal. Então, eu vou dar um exemplo aqui de palavras que são de sílabas para vocês entenderem. Já falei do coffee. Tem também happy, tá? Então todas as palavras que terminam em Y, você pronuncia forte, tipo happy, funny, né? São de sílabas, são duas sílabas, o fun e o ni. Aí palavras mais longas, por exemplo, beautiful, beautiful, são três, né? Três sílabas, beautiful. Por exemplo, chemistry, chemistry. Então são três palavras, são três sílabas, né? E as palavras mais longas, por exemplo, university, university, são 5. Então as palavras mais longas, né, de polissílabas para cima, você vai sempre contar pelo som da vogal, tá? Interesting, por mais que seja uma palavra longa, ela só tem 3 sílabas, né? Interesting, não é interesting, né? É interesting. E tanto que interesse são 2 sílabas. Interest. Interest, não é interest. Interest, tá? Então é o som da vogal que marca uma sílaba. E isso é importante a gente saber e começar a pesquisar melhor e entender melhor, porque se a gente souber
se a palavra é dissílaba, trissílaba ou monossílaba, a gente consegue entender a maneira de pronunciar ela melhor. Aí, claro, se a palavra ela é muito grande, né? Tipo assim, como que eu vou saber então se uma trissílaba ou polissílaba, onde que tá a sílaba tônica, até numa dissílaba. Então, existem algumas regras e é sobre essas regras que eu vou falar agora com vocês. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de substantivos, tá? Eu vou colocar primeiro os substantivos que são dissílabas e que a sílaba tônica está na primeira sílaba, que isso é o mais comum. Existem exceções, como tudo, mas esse é o mais comum. Então, tower, tá? Tower, que é torre, tower. Building, building, que é prédio. Table, table, tá? Mesa, não é table, é table. Curtain, curtain, é cortina, então não é curtain, não, é curtain, certo? Então, isso é uma regra que dá pra você tipo, se basear legal, porque são poucas as exceções, tá? E nos adjetivos, por exemplo, tem clever. Clever é meio esperto, inteligente. Então, clever é a primeira sílaba. Clever. E handsome. Handsome significa, tipo, bonito, charmoso, né? Mais usado pra homem, assim. Ai, que homem bonito. What a handsome man. Então, handsome, primeira sílaba do hand. Então, isso é uma regrinha que dá pra você anotar e falar assim, ó, legal, isso aí eu posso usar. Então, se você vê substantivos e adjetivos com duas sílabas, normalmente a primeira é a mais forte, tá? Aí, tem também os verbos. Os verbos é o contrário. Normalmente, os verbos, a sílaba tônica tá na segunda sílaba. Então, por exemplo, achieve, né? Achieve, que é alcançar. Achieve. Então, tipo assim, por mais que seja é uma sílaba só. Por quê? O E lá no final, ele não é uma sílaba, ele não é achieve, né? É achieve. É como se o V fosse mudo. Então, lembra dessa regra. Outra palavra, believe. Believe. Então, esse live é uma sílaba só. Então, a segunda sílaba de verbos é mais forte. Normalmente, tem sempre exceções, tudo bem, mas normalmente, tá? Então, believe, achieve, arrive, que é chegar, arrive. Tem também uma que eu não vou falar com E no final de novo, admit, tá? Admit, que é admitir, né? Admit. Então, admit é na segunda sílaba. Então, essa é uma regrinha legal que dá pra vocês terem uma base. De sílabas, duas sílabas. No verbo, a segunda sílaba é a tônica. Em substantivos e adjetivos, a primeira sílaba é a tônica, certo? Então tá. Então fomos com as dissílabas. Agora, trissílabas, tá? 3 sílabas, palavras de 3 sílabas. Esta é a que menos tem regra. Então, assim, é uma palavra, né, assim, em aberto, porque podem ter em todas as partes, né? Na primeira, na segunda e na terceira. Então, as trissílabas, normalmente, elas são mais sem regras. Mas existe uma. Uma regra de trissílaba é: quando termina em Y, a primeira sílaba é a forte. Tá? Então, ó, regrem. Trissílabas, quando terminadas em Y, a primeira sílaba é a tônica. Então, você vai falar mais forte a primeira sílaba. Exemplos. Chemistry. Chemistry, que é química, não é chemistry, não, é chemistry, tá? Gravidez em inglês, pregnancy, então não é pregnancy, não é pregnancy, é pregnancy, certo? Tem mais uma também, robbery é roubo, né? Um roubo assim, teve um roubo no banco, there was a robbery at the bank, então é robbery, certo? Então essa é uma regra, e é uma regra mesmo, é uma regra sem exceções, é uma regra que na verdade essa regra é o seguinte, não é só de trissílabas, tá? Essa regra do Y é uma regra de trissílabas pra frente, que a sílaba tônica vai sempre ser a antepenúltima. Então, se for uma palavra longa, por exemplo, universidade em inglês, university, o ver é o mais forte, porque ele é a antepenúltima. University. Então, o ver, que é a terceira de trás para frente, é a mais forte.
Então, no caso de trissílabas, é a primeira sílaba. Chemistry, pregnancy, robbery. E deve ter mais um monte de palavras que eu nem pesquisei, mas se vocês quiserem fazer esse exercício, incrível, entendeu? É uma coisa que pode ajudar muito na hora da pronúncia. Achar palavras que encaixem nas regras que eu tô falando para vocês praticarem a pronúncia. E essa do Y é uma regra. Yay! Até ajuda, não tem uma exceção, então essa do Y é uma regra. Agora, para as outras trissílabas, podem ser tanto no começo, no meio e no final. Por exemplo, beautiful é no começo, né? Beautiful. Tomorrow é no meio. Tomorrow. E tem uma última que é Japanese. Japanese, que é japonês. Japanese. E é no final. Então, ela é muito em aberto, assim, né? Tem muitas exceções, assim, não tem muita regra a trissílaba. Mas tem essa regra do Y. Então, sempre que terminar em Y, a primeira é a mais forte. Agora vamos falar de polissílabas. As polissílabas são as palavras que têm 4 ou mais sílabas, né? Essa tem mais regras, essa é mais legal de entender. E é bom, né? Porque as palavras mais longas, que são mais difíceis normalmente de pronunciar, elas têm uma regrinha legal. Normalmente, as polissílabas, né? 4 ou mais sílabas, nunca é a primeira nem a última, que é a sílaba tônica, tá sempre no meio. Tá? Por exemplo, information, communicate, photographer. Não é nem a primeira nem a última, né? Photographer, communicate, information. Certo? E tem mais regras pra gente entender. Por exemplo, quando ela terminar, a palavra terminar em tion, em sion, ou em cian, né? Estão vendo tudo aqui. Ou em ik, tá? Ik e c. Quando terminarem com esses 4 tipos, a penúltima sílaba vai ser a mais forte. Tá, então vamos lá. Ó, information a gente já viu. Então, information. Então, antes do shon, né, do tion, é a sílaba tônica. Então, information, certo? Aí tem também agora com S-I-O-N. S-I-O-N. Discussion. Discussion, que é discussão. Discussion é K, que é o mais forte. Discussion. Tem também politician. Politician é o político, né? Então, politician, o T é o mais forte. Politician. Então, não é politician ou politician, não sei, né? Não, é politician, certo? Outros exemplos. Situation, remission, electrician. Então, agora a gente vai falar dos IKs. Por exemplo, economic, dramatic, Atlantic, scientific. Então, todas essas, se você prestar bem atenção, a sílaba tônica é uma antes da última. Então, economic, dramatic, Atlantic, scientific, certo? Então, isso é uma regra e é muito legal, porque isso aí é uma regra, a gente pode escrever, vai estar sempre assim, tá? Então, a penúltima, quando tem esses tipos de xion, xian, cian e ik, é assim que vai ser a penúltima, que vai ser a sílaba tônica, certo? Tá, já falei do Y, né? O Y é a antepenúltima, essas são a penúltima, o Y é a antepenúltima. E tem mais um caso tem mais uns exemplos de Y aqui para vocês entenderem bem. Biology, então não é biologia, né? É biology. Então o O, que é a terceira antepenúltima, é a mais forte. Activity, activity. Então o T é o mais forte. E possibility, possibility. Então o B é o mais forte, certo? Então essas palavras que têm esses sufixos, né, que terminam com Y, com tion, com sion, com cian e com ik, essas são regras absolutas, tá? Então elas vão sempre ganhar por mais, tipo assim, essa regra vai prevalecer sobre as outras, tá? Em caso que tenha. Por quê? Por exemplo, existem as palavras que têm derivações. É a mesma palavra, mas quando você coloca um sufixo ou um prefixo, né, vira outra palavra, mas da mesma base. Por exemplo, conforto. Desconforto, confortável, desconfortável. Mas em inglês, essas palavras, mesmo com essas variações, elas vão continuar com a mesma sílaba tônica, tá? Então, falando de conforto, comfort, tá? Conforto é comfort. Aí, comfort, desconforto, discomfort. Confortável, comfortable. Desconfortável, uncomfortable. Então,
O com continua sendo a sílaba tônica, por mais que tenha esses prefixos, sufixos, vai mudando, vire trissílaba, dissílaba, polissílaba, o que for. Mas se a palavra tiver um desses sufixos da regra absoluta, aí vai mudar também, porque a regra prevalece. Como é o caso de foto. Foto é photograph. Photograph, tá? Photograph, foto. Mas fotografia termina em Y. Então não pode ser o fo que vai ser a sílaba tônica. Então vira a antepenúltima, photography, né? Então é o que eu tô dizendo que há. Tipo assim, tem a regra que a palavra base ela vai continuar na sílaba tônica dela, por mais que tenham variações dessa palavra. Sim, beleza, legal. Mas se uma dessas variações for das regras anteriores de Y, sufixos ic, sion, xion ou cian, esses sufixos, aí ela vai mudar para a regra do sufixo, tá? Então essas regras que são essenciais das polissílabas, elas vão permanecer, tá? E o Y, que também é uma regra com trissílaba. Então essas regras, elas vão prevalecer sempre. E tem um outro exemplo também, por exemplo, educar. Educar é educate. 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 Agora, educação, education, por causa do xion. Então, education, aí é o K, né, o CA, que é a sílaba tônica. Certo? Então, essa é uma regra que ajuda muito a gente a entender, assim, a como falar, né? Porque você não vai falar da mesma maneira education, não é education, entendeu? Então, muita gente fala isso sem saber por que tá falando. Mas quando você sabe, você melhora a sua pronúncia, né? Porque você sabe que você tá falando da maneira correta. Então, isso é algo que a gente tem que colocar em papel e pesquisar palavras, e mais palavras pra gente saber a pronúncia correta, porque se a gente tem uma regra, que a gente pode se basear pela essa regra, a gente consegue melhorar muito a pronúncia. A gente sabe como que é a pronúncia correta de várias palavras, né? Muitas palavras terminam com xion, com sion, com xian, com ic, com y. Então, tipo, se isso é uma regra, maravilhoso. Você consegue pronunciar palavras difíceis infinitas, assim, muitas e muitas e muitas mesmo. E também existem as regras das dissílabas, né? Que substantivos, adjetivos, primeira sílaba, verbos, segunda sílaba, né? Então existem algumas exceções, são poucas, tá? Não são muitas as exceções, mas sabendo que essa regra geral, assim, que tipo a maioria segue essa regra, você consegue pronunciar corretamente muitas. E talvez uma ou outra que saia dessa regra, é fácil você pegar, assim, quando alguém comentar, quando você vê em algum filme, alguma música e tal, você já anota, fala, talvez isso aqui não é naquela regra, daí se você dá uma pesquisada, você descobre que aquilo é uma exceção. Então, são poucas coisas que você terá que pesquisar para saber o porquê que não é de acordo com a regra, mas a regra quase sempre prevalece. Certo? Então, agora a gente vai falar sobre letras silenciosas. A gente já falou do E, né, que o E, como última letra numa palavra, ele não é pronunciado. Então, existem algumas outras letras que podem trazer um pouquinho de confusão, porque se a gente não sabe se é pronunciado ou não, como que a gente vai saber se a nossa pronúncia está correta, certo? Mas tem umas regras que vão ajudar bastante. Uma dessas regras que causa bastante confusão é o C depois do S. Até não é tão difícil, porque S e C, eles têm quase o mesmo som, mas, por exemplo, se o C depois do S, ele vem por um L, por exemplo, isso causa confusão na palavra muscle. Tá? Então, o C ele não é pronunciado porque ele vem depois de um S. Então, não é muscle, é muscle, certo? Então, isso é uma regra importante, né? Então, tipo, em outras palavras, por exemplo, ascend ou seen, pra gente não faz muita diferença, né? A gente nem sabia muito dessa regra, assim, muitas pessoas nem sabem. Porque seen ou ascend, né? Tipo assim, mas eu tô falando o C, na verdade você tá falando o S, não o C. Mas na palavra de muscle é importante saber essa diferença, porque a gente não pode falar muscle, tá? É muscle. Existe uma também muito confundida, né? Que muita gente erra também, é o T depois do S. Como tem o C depois do S que também não é pronunciado, o T depois do S também não. Então na palavra castelo em inglês não é castle, é castle, tá? Castle. Na palavra escutar, que é listen, não é listen, é listen, tá? Então tem várias outras. Por exemplo, a palavra que eu tô lendo aqui, tá, gente? É muita palavra. Então, a palavra, por exemplo, assobio em inglês, que é whistle, tá? Então, não é whistle, é whistle. Então, essa é uma regra também
essencial, tá? Então, T depois de S e C depois de S não se pronuncia, tá? Grandes erros é o muscle e o castle, tá? Então, já grava isso aí. Aí também tem o B, tá? A letra B, depois de M ou antes de T. Como assim? Na palavra bomba, não é bomb, é bom. Finge que nem tem B. Bom. A palavra pentear em inglês é comb. Não é comb, é comb, tá? Aí, por exemplo, antes de um T, por exemplo, na palavra dúvida em inglês, que essa palavra causa muita dúvida. Não é doubt, é doubt. Doubt. Na palavra, a palavra que tipo assim é dever, né? Débito, né? Não é débito, mas a palavra debt em inglês, que é tipo, tá devendo alguma coisa. I am in debt, eu tô com dívida. Essa palavra não é debit, é debt. Então isso é uma regra também. O B antes de T ou B depois de M, ele não é pronunciado. Então é bomb, comb, doubt, debt. Beleza? Então esse foi o vídeo número 3, tá? Eu falei de um assunto meio mais técnico mesmo, né? Que é assim, não é muito gramática, porque ele não é muito ensinado em muitos outros lugares, né? A pronúncia, a maneira de a sílabas tônicas, a separação de sílaba, não é algo muito visto em muitos lugares, mas eu acredito que é algo essencial, porque se tem uma regra, né? Que dá pra seguir, pra gente saber quando a gente coloca aquela sílaba, né, de uma maneira mais forte, ou seja, como pronunciar aquela palavra corretamente, por que não saber disso, né? Por que não passar isso se existe uma regra? Claro que não há regra para tudo, para todas as palavras, mas há para muitas. Então a gente consegue melhorar nossa pronúncia com essas regras que eu passei aqui hoje, tá bom? No próximo vídeo será um vídeo modo sobrevivência, tá? Que vai ser frases prontas, situações que podem acontecer, que eu vou preparar vocês para como vocês podem reagir a essas situações usando o melhor inglês possível. E assim, mesmo que você falar, eu não vou usar o inglês daqui, né, não tenho data para viajar, tudo bem, mas é bom você saber, porque assim você vai ver também formações de frases, por que a frase está sendo escrita daquela maneira, né? Então assim, vai ter várias questões interessantes, vai ser um vídeo bem legal, bem informativo. E agora a gente já sabendo pronomes corretamente, os modal verbs, que são aquelas palavrinhas de posso, devo, deveria, né? Sabendo a pronunciar corretamente as palavras, a gente vai vir às frases prontas. Então a gente vai conseguir pronunciar a frase, falar melhor e entender por que está sendo usado cada palavra no lugar ali. E se surgir alguma coisa nova, porque vai surgir as grandes question words, que são as palavras que significam onde, quem, como, né? Eu vou estar explicando elas para você. Então o próximo vídeo vai ser um vídeo muito prático, muito útil, que você pode usar essas frases, essas situações no mundo afora, caso você esteja em alguma situação. Então você vai conseguir sobreviver. Então, nos vemos no próximo vídeo.